Mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é sobre as leis abolicionistas. Então, como você provavelmente já deve saber, o Brasil foi durante muitos anos um país escravocrata. Então, é importante falar que a liberdade para os escravizados, ela foi acontecendo gradualmente a partir das leis que foram sendo aprovadas. Só que antes dessas leis de fato serem oficializadas, as ideias começam a ganhar espaço, como é o caso da imprensa, clubes, panfletos e debates. E também acontecia uma pressão na esfera política para que o governo aprovasse leis ali e que as coisas oficialmente mudassem. Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir e deixar um comentário, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Em alguns casos, já acontecia também alguns escravizados serem defendidos em tribunais e serem apoiados nas suas fugas. A economia também começava a ser transformada, porque antes o trabalho escravizado que acontecia ali na produção agrícola, principalmente do café, ele já era visto como algo que não era mais viável, tanto dentro quanto fora do Brasil. Aconteceu também a pressão por parte da Inglaterra, porque ela tinha esse interesse ali para que o Brasil parasse com a escravidão e passasse a adotar o trabalho assalariado. Então, desde sempre, o Brasil estabeleceu muitas relações com a Inglaterra e essa parte de empurrar o Brasil para libertar os escravizados é algo que foi muito intenso. Aconteceram também os movimentos sociais, eles vão visar libertar os escravizados. Então já existiam essas pessoas e eram jornalistas, estudantes, intelectuais, alguns políticos também. Então eles começam a lutar por essa liberdade, para que os escravizados pudessem ter a sua alforria. E é importante destacar que nesse período você lutar por uma pauta como essa é algo extremamente difícil e desafiador, uma vez que existia uma elite toda aparelhada que ganhava muitos lucros com os escravizados. Mesmo assim, grandes nomes foram importantes e eu vou falar alguns deles. Então a gente pode citar o Luiz da Gama. Ele foi um ex-escravizado, também foi jornalista e advogado. Então ele vai libertar centenas de pessoas nos tribunais. Ele também foi considerado o patrono da abolição. Outro grande nome foi o André Rebouças, que foi um engenheiro, também lutou na Guerra do Paraguai como militar e fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Outro nome importante também foi José do Patrocínio. Ele foi jornalista, um poeta e orador. Ele criou a Confederação Abolicionista lá por volta do ano de 1888. Das leis que a gente pode falar, a gente começa falando pela Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela vai proibir o transatlântico de escravizados. E então vai ser crime a partir dessa lei você fazer esse transporte. Então essa lei ela também vai prever punições para as pessoas envolvidas e vai ser considerado um crime de pirataria. A lei ela vai colocar um fim no tráfico externo, que era essa a intenção, porém a escravidão vai continuar acontecendo no Brasil. Então, de certa forma, essa era uma ideia das elites para acabar com a pressão da Inglaterra, mas a escravidão, que era o mais importante, ela não vai ser equiparada para essa lei. O que ficou para essa lei como relevante foi que ela vai abrir espaço para que outras leis acontecessem. Também temos a Lei do Ventre Livre. Essa lei vai declarar livres os filhos de mulheres escravizados nascidos a partir daquela data, a partir da data da lei. As crianças vão ficar sob a tutela dos seus senhores até os 8 anos. Então, quando completar os 8 anos, o seu senhor ele poderia entregar essa criança ao Estado e receber uma indenização ou manter essa criança trabalhando até os 21 anos. O problema é que essa lei ela não libertava os escravizados adultos, então muitos filhos de escravizados eles continuavam ali trabalhando até os 21 anos. Então essa lei de fato ela não resolveu o problema, mas ela foi considerada ali um passo importante para que o fim da escravidão acontecesse. E também o movimento abolicionista vai ganhar força. Outra lei que a gente pode falar é a Lei dos Sexagenários. Escravizados com mais de 60 anos seriam libertados. Os ex-senhores deveriam manter esses idosos, propondo alimentação, roupas e cuidados com a saúde. Apesar dessa liberdade, eles tinham restrições, como é o caso de a obrigação de trabalhar por até 3 horas como compensação.
Outra situação era a obrigação de permanecer na cidade de alforria por até 5 anos, ou seja, eles poderiam, se encontrados sem ocupação, retornarem ali para sua condição anterior, que era de escravizados. Essa lei, é importante falar que poucos escravizados chegavam até essa idade, por conta da alta taxa de mortalidade e as péssimas condições de vida. Então, o problema é que essa lei, ela não vai beneficiar de fato os escravizados, mas os senhores dos escravizados, já que quando eles eram libertos é porque eles já estavam ali rendendo menos, porque eles já não trabalhavam como antes. Então, foi considerada ali uma medida paliativa para tentar adiar a abolição e também minimizar os prejuízos dos proprietários dos escravizados. Essa lei, ela não vai funcionar, só que ela vai mostrar ali um enfraquecimento ali do movimento escravista. Por quê? Porque nesse momento a sociedade passa a ficar dividida entre abolicionistas e defensores da escravidão, que era a elite agrária escravocrata. Então já existia uma elite que lucrava muito com a escravidão. Por fim, nós temos a Lei Áurea, que acontece no dia 13 de maio de 1888, sancionada pela Princesa Isabel. Ela vai decretar o fim da escravidão. É importante falar que nessa lei existiam 2 artigos ali, mas que a princípio parecem ser muito simples, mas que vão causar um impacto histórico enorme. O primeiro artigo é que é declarada e extinta a escravidão no Brasil. O artigo 2 vai dizer o seguinte: revogam-se as disposições em contrário. Então, com essa assinatura, cerca de 700.000 pessoas escravizadas vão conquistar finalmente a sua liberdade. E não só isso, era algo legal, a lei estava prevendo, então não tinha como voltar atrás. O Brasil, ele foi o último ali a abolir o sistema de escravidão. Mas infelizmente essa liberdade, ela não veio acompanhada de direitos, terras ou indenizações. Os ex-escravizados, eles foram deixados ali à própria sorte e também não tinham apoio do governo, que gerou diversas desigualdades que persistem até o dia de hoje. Então a Lei Áurea, ela foi o resultado de muita luta. A resistência também dos próprios escravizados é um assunto extremamente importante. A atuação do movimento abolicionista foi extremamente necessária e importante, e a pressão internacional. Houve uma euforia, uma festa no dia dessa lei, dessa conquista, e o que causou ali certas consequências para quem não estava muito feliz com essa liberdade. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.